fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema A Parábola do Bom Samaritano e Nós. A palestrante da noite é nossa amiga Miriam Nascimento. No cenário de pandemia, em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Boa noite, que a espiritualidade maior possa estar presente neste momento, iluminando os nossos pensamentos, a nossa vida, os nossos lares, os nossos corações. Em especial a Miriam, que ela consiga passar tudo aquilo que ela tem de conhecimento sobre o tema de hoje, para que possamos aprender um pouquinho mais de tantas mensagens e tantas passagens que foram proferidas pelo nosso querido Mestre Jesus. Que possamos
absorver o máximo de conteúdo possível que nos auxilie na nossa caminhada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, livrando-nos de todos os males. Que assim seja. Miriam, muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento e a todos os ouvintes. Seja bem-vindo, Miriam. Boa noite, meus amigos. Todos possam se encontrar bem, na paz de Jesus, e onde nós possamos aproveitar esse momento da noite, né, no nosso dia, nessa semana que já se inicia, sempre com tantos desafios. Sempre um prazer estar aqui com vocês, dividindo essas reflexões, e ainda mais com o tema, né, que traz Jesus para o nosso dia a dia. Então, essa é a proposta de hoje. Nós já conhecemos a parábola do bom samaritano de muito tempo. Ouvimos falar sempre, né, de muito tempo. Mas é muito interessante que a gente conheça sempre o contexto, né, o contexto do ambiente, da história, do momento em que Jesus trouxe essa parábola. Jesus trazia sempre as respostas que os corações suplicavam, mas ele entendia que era muito importante que a gente também trouxesse aquele ensinamento de forma prática, para que as pessoas pudessem compreender. Então, a parábola tinha essa função, e Jesus, vamos dizer assim, trazia ali, de alguma forma, três partes, né? 3 convites para nós. O primeiro convite é o convite da observância. Vamos observar o que está acontecendo? Vamos observar quem está ao nosso redor, né? Vamos observar o que está acontecendo conosco, nas nossas vidas. E depois que a gente observa, a gente então é convidado a interpretar aquilo, a buscar respostas, né? Eu tô vendo que a minha imagem está um pouquinho embaçada, né? Deixa eu ver se é a luz. Acende a luz, por favor. Deixa eu ver se melhora um pouquinho. Não, eu acho que é... Não, tá bom. Eu acho que é do meu computador mesmo. Tá embaçado. Tá meio nevoado. Então, ele convida a observância, a interpretação, né, daquilo, buscando através do conhecimento. E depois, o que a gente faz com essa informação para que a nossa vida se torne melhor? E isso tem muito a ver com a doutrina espírita, né? O Kardec usava esse método também para buscar os conhecimentos, de observar os fatos, de filosofar sobre esses fatos e de buscar respostas que pudessem ali explicar, né, não só os fenômenos, mas como as consequências morais que eles traziam, né, de informação. E depois, como essa transformação moral pode acontecer na medida em que a gente aprende, na medida em que a gente passa aí por esses caminhos. E aí, nesse sentido, Lucas traz uma história, né, uma passagem de Jesus, justamente de um homem que era um doutor da lei e que, de alguma forma, ele já começava a sentir a necessidade de passar simplesmente da observação. Ele queria a sua transformação moral. Em geral, alguns doutores da lei, que tinham o domínio da lei, eles se afastavam muito, né, da realidade do seu dia a dia, ficaram muito presos às palavras. Mas esse homem, ele tinha um desejo, ele observava Jesus, ele observava as atitudes de Jesus.
e ele achava aquelas atitudes muito diferentes, especialmente no momento de muitos conflitos, de muitas guerras, de muitas disputas de poder. Ele observava que Jesus tinha posturas diferentes, e ele queria muito ser como Jesus. Então, ele começou a associar aquilo que Jesus falava da entrada do reino dos céus, e ele, então, interpela Jesus sobre isso, né? Ele quer ali conversar com Jesus, saber de Jesus, Senhor, como é possível entrar no reino dos céus? E aí, Jesus fala, mas você não tem conhecimento da lei? Você não sabe o que a lei diz? Então, a gente percebe que Jesus, ele não sai dando a resposta simplesmente, ele tem a generosidade de dar ao outro a oportunidade de raciocinar, de buscar o seu caminho, de exercer o seu livre-arbítrio, né? Olha quanta coisa boa que Jesus ensina numa simples história, uma simples passagem, né? Então ele pergunta, o que é que está escrito na lei? Como é que tu lês essa lei? E ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de toda a tua mente, e a teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus falou, muito bem, né? Vai, faze isso e viverás, né? E terás, então, esse encontro com esse objetivo final, que é essa paz, né? Esse crescimento. Mas, então, aquele homem, ainda como nós, muitas vezes, mesmo sabendo da situação, a gente sabe o caminho, mas a gente ainda quer ouvir como andar nesse caminho, né? Mesmo assim, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas quem é esse próximo? Porque para aquela época, Deus era uma referência muito clara, especialmente para um doutor da lei, né? Que é aquele que dominava lá as escrituras, que tinham ali o Pentateuco sob o seu domínio. Ele sabia muito bem Deus, quem era Deus, né? Para eles ainda uma figura ainda antropomórfica, mas era um Deus que estava ali já trazendo, através de Moisés, o registro dos 10 mandamentos, já existia ali uma ideia muito próxima, né, de referência divina. Mas o próximo era muito difícil, porque existiam muitos conflitos, muitas regiões que, invadidas, escravizadas, acabavam assimilando diversas culturas. E esse grupo, né, que formava ali os judeus, eles tinham um padrão de qualidade. Aqueles que não se enquadravam nesse padrão eram considerados hereges, eram considerados pessoas de má fama, né, pessoas que não eram confiáveis. Então, se ele já ficou meio desconfiado, se é o próximo, quem é o meu próximo? É aquele que está dentro desse ciclo que eu entendo que é o ciclo que eu vivo, das pessoas que seguem os mesmos pensamentos que eu sigo, que pensam e sentem como eu, ou existe um outro tipo de próximo, né? Porque ele sabia que existiam grupos e pessoas que não andavam na mesma direção que ele. Então, ele ali, curioso, né? Quis saber. Jesus, então, começa a contar a história da parábola. E quando ele traz a questão alegórica da parábola, que para a gente, pelo menos para a gente que mora aqui no Brasil, que não teve nenhuma vivência, né, nessa região, às vezes fica difícil de entender o significado de Jericó, o significado de Jerusalém, mas para aquela época tinha muito significado. Então, ele está contando uma história como se ele contasse hoje dentro dos nossos momentos, né? Mas o significado para a época, ele começa a narrar que descia um homem de Jerusalém para Jericó. E esse homem, ele, no meio do caminho, ele é assaltado, né? E acaba sendo ali atacado, está ali muito ferido, fica ferido lá, largado, abandonado no chão, né? E há uma observância, a primeira observância, né? O que observar em relação a Jerusalém? Jerusalém tinha a concentração dos templos, era uma localidade que tinha um valor
espiritual, um simbolismo espiritual, né? Na verdade, era considerado ali o local que reunia a sabedoria, que tinham ali elementos e pessoas que dominavam esse conhecimento espiritual. Então, é como se Jerusalém fosse aquele ambiente da casa espírita, né? Que a gente se sente confortável, um ambiente bom, que a gente sai assim, que a gente entra, parece que está flutuando, né? Todos aqueles fluidos maravilhosos, espíritos, amigos, aquela paz, aquela voz mansinha, né? Que a gente escuta na casa espírita, aquele abraço generoso. Sempre tudo muito bom estar no ambiente da casa espírita. Ou a gente está dentro de exercícios, né, que a gente faz do evangelho, de qualquer coisa que a gente mantenha um padrão vibratório bom. E aí, quando o caminho de Jerusalém para Jericó era considerado um caminho de passagem, de comércio. Então, assim, se você queria buscar, né, fazer compras, buscar fazer dinheiro, troca de dinheiro, moeda, tudo que estava ligado aos interesses exclusivamente materiais, nós encontraríamos em Jericó. Jericó tinha oásis, tinha, assim, tipo, né, uma Disney da época, né? Tinha tudo de bom, né? Era tipo, assim, alguma coisa realmente muito... aquele local em que muitas vezes nós, cansados da vida, falamos assim, nossa, eu quero, né, jogar tudo pro alto, eu quero fazer tudo que eu tenho direito. Então, a gente tinha ali Jericó oferecendo esses recursos, né? Obviamente, cada um usufruía da forma como quisesse, mas Jericó tendo esses recursos para oferecer. Então, era até uma cidade que era mal vista, criticada por alguns, né, por conta dessa sua fama ali comercial, né, de interesses materiais. Então, veja um homem que ele desce de Jerusalém para Jericó. Então, já tem um primeiro simbolismo que estamos muitas vezes, né, como seres espirituais imortais, a princípio com a nossa essência espiritual, com a lei gravada na consciência, mas tendo que reencarnar, tendo que primeiro, né, lá no início a gente reencarnou e agora a gente está reencarnando numa condição material que é descrita lá no Evangelho segundo o Espiritismo como uma necessidade para a evolução, e ao mesmo tempo a gente se afasta muitas vezes, o caminho, né, vai se afastando, mesmo com a nossa consciência. Para muitos, nem consciência existe, só um sopro, uma intuição, alguma coisa de que existe algo além da matéria. Mas até para nós, que somos espíritas, ou estamos estudando, conhecendo a doutrina espírita, já conseguimos compreender um pouco mais, né, que somos esses seres espirituais, mas que muitas vezes mergulhados na rotina material nós esquecemos e ficamos ali constantemente preocupados. Então estamos lá com o pezinho sempre em Jericó, extremamente preocupados, né, e esquecendo que estamos aqui para aprender, que estamos, por exemplo, num momento como esse, que é um momento de grande crise mundial, muitas vezes nos desesperando, né? Muitas vezes nos envolvendo com situações que nos deixam num padrão vibratório tão delicado, tão perecível, ao ponto de sermos atacados no meio da estrada, assaltados, jogados para o chão, ensanguentados, destruídos, né? Porque permitimos, muitas vezes, nos deixar levar por essas questões que sabemos que são frívolas, né, por interesses que muitas vezes da felicidade, que é relativa para nós, e nós muitas vezes ignoramos, né, esse conhecimento, essa reflexão. Então ficamos como aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, largado lá no meio do caminho, porque demos ali alguns deslizes. Mas Jesus, em momento nenhum, está julgando este homem. Ele está dizendo a sua condição, mas ele, em momento nenhum, está julgando ele. E ele conta, então, que nesse caminho desce também de Jerusalém para Jericó, um homem que era considerado ali um doutor da lei, né? Então, Jesus, na verdade, ele fala de características. Ele pega um personagem e foca nas características desse personagem. Ele não está preocupado em julgar
quem era doutor da lei, quem não era. Ele estava focando nas atitudes, né? Para que a gente entenda que é muito importante a gente olhar mais para o problema do que para quem causa o problema. Quem causa o problema e quem sofre com o problema são elementos, né, que, com certeza, antes de tudo, já são observados por Deus e pelas suas próprias consciências, né? Bom, então minha gatinha já está fazendo participação especial. Daqui a pouco ela se cansa e para de gritar. E aí, então, vem o doutor da lei, e o que acontece, né? Ele vê a situação, ele entende a situação, ele, inclusive, tem a noção, por tudo aquilo que ele estudou, todo o conhecimento, todo o domínio, mas ele não tem condições, ali naquele momento, ele não consegue tomar uma atitude. Ele fica alheio àquela situação, ele passa direto, porque, por algum motivo, aqueles conhecimentos que ele tem, tudo que ele dominava, o colocou em uma posição em que ele se afasta muito, se afastou muito da realidade, se afastou muito do outro, e ele não consegue, naquele momento, usar o seu conhecimento e vivenciar, né, e colocar na prática. Então, ele passa direto. Às vezes, muitos de nós passamos direto e fazemos a nossa oração, mas não conseguimos também tomar uma atitude em relação àquilo. E aí vem um segundo homem, uma segunda pessoa, né, que é um levita. Os levitas também eles eram responsáveis pela administração, pela organização, né? Se tivesse lá o Excel, tivesse o Word, na época eles estavam organizando as leis, né? Eles não tinham um conhecimento tão profundo como os doutores da lei, mas eles tinham acesso às leis, como outras pessoas não teriam. Eles tinham acesso às leis, né? E ele também passa e também se vê ali numa situação de dificuldade de pegar aquele acesso. Então, muitos de nós ainda não somos estudantes, né, tão profundos da doutrina espírita, que às vezes a gente fica esperando se formar, né, ter diploma de espiritismo, para dizer que a gente tem bom conhecimento. Tem pessoas realmente que têm um conteúdo muito bom, né, mas também às vezes não conseguem vivenciar. Olha o que Jesus está falando para a gente. Não basta ter o conteúdo, né? É preciso ter vontade de vivenciar os conteúdos. Às vezes não é preciso estar na internet, no Facebook, hoje assistindo a palestra. É preciso buscar a informação que está destinada a mim. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem, agora eu não me recordo de quem, instrução de um espírito, que fala que a gente deve buscar no Evangelho a mensagem que está destinada a nós. Em algum momento que a gente se encontra com o Evangelho, seja através da leitura, seja através de alguém, que mensagem que está destinada a mim? Porque num tema como a parábola do samaritano, talvez a gente não fale diretamente, por exemplo, da dor, da perda de um ente querido, talvez a gente não fale diretamente sobre questões de dificuldades, né, que estejamos passando em relação a perdão, em relação a alguma dor, mas nós, com certeza, temos nessa mensagem algo que está destinado a nós. E aí, ele, então, passa também e não consegue usufruir desse primeiro acesso, desse primeiro contato que ele tem com as leis. Ele também não consegue perceber a oportunidade que ele está tendo de vivenciar aquele momento. E aí, então, vem a terceira figura, né? A terceira representação que Jesus, já vindo antes desse episódio, desse encontro com o doutor da lei, Jesus já tinha passado por Samaria, que era um caminho que ele escolheu fazer, claro, né? Jesus sabia por onde ele caminhava, né? Diferente de nós, que muitas vezes queremos chegar em algum lugar, mas não sabemos qual caminho tomar, porque a gente não sabe exatamente aonde a gente quer ir. Jesus passou de forma proposital num caminho que era mais difícil, mais longo, para mostrar também que ele estava para todos. Então, a Samaria, que era um local, as pessoas, né, os samaritanos, eles já tinham sofrido muitas influências, então eles seguiam
algumas coisas, né, que os judeus compartilhavam, mas eles não seguiam tudo. Eles criaram algumas leis próprias e eles eram considerados, então já eram rejeitados por isso, né? Não eram considerados pessoas de boa índole, porque é como se eles estivessem enfrentando, questionando essas leis. Então, antes dessa passagem, Jesus passa por Samaria, encontra a mulher samaritana, conversa com ela, né? E mostra, e ela se surpreende, mas percebo que você é um nazareno. E por que você está falando comigo? Né? Eu não sou digna, não faço parte desse contexto de um nazareno falar com uma samaritana. Então, Jesus já traz a figura do samaritano, né, por algum motivo. E, com certeza, não foi só para dar aquele choque, né, de realidade, foi também para mostrar que somos todos irmãos. Que muitas vezes chamamos Deus de Pai, mas não consideramos o outro como irmão. E quando esse homem, essa figura, enfim, da Samaria passa, Jesus narra que ele passa por ali. Ele não está descendo de Jerusalém para Jericó, ele passa por ali. Então já há uma diferença. Aquele homem que passa por ali e olha aquela cena e resolve tomar uma atitude, é um homem de bem. Porque o homem de bem, que Kardec vai trazer muito bem, que, aliás, é uma das lições mais bonitas, né, que ele compartilha conosco, o homem de bem, ele está sempre preparado, né? Então, ele está passando por ali porque faz parte da vida dele, passar pelos caminhos. Faz parte da vida dele estar sempre caminhando, né, em busca do crescimento. Então, ele passa por ali, sempre em movimento, ele está sempre trabalhando, ele está sempre ocupado no bem. E ele desce, atende aquele homem, e ele, então, naquele primeiro momento, ele vai bem preparado, porque o homem de bem, ele está sempre preparado, ele não fica fazendo planos, né? Quando ganhar na Mega Sena, quando tiver tempo, quando eu puder estudar um pouco mais. O homem de bem, ele está disponível para os serviços de Jesus, né? Então, ele está sempre ali, consciente da sua tarefa, ele vai encontrar dificuldades no caminho, mas ele está sempre preparado, ele está sempre se fortalecendo, sempre buscando compreender as dificuldades, né? Ele está sempre ele é incansável. Então, ele está ali, por mais que as dificuldades cheguem, por mais que as críticas cheguem, por mais que as pessoas digam que ser bom não é bom, é besteira, né? Que ser bom não vale a pena. A gente ainda confunde muito a questão do ser bonzinho, né? Não quero, eu sou muito bonzinho, as pessoas se aproveitam de mim. Não é à toa que no Evangelho segundo o Espiritismo é trazido esse tema também, né? Daquele que desdenha a oportunidade de fazer o bem porque se decepcionou, fez o bem para alguém e recebeu ingratidão. Então, se já começou esperando retorno, reconhecimento, já recebeu a sua recompensa, né? Então, que a gente possa ali estar atento a esse exemplo desse samaritano, porque ele estava realmente ali sempre preparado. E ele traz o azeite, ele traz as ferramentas para cuidar do outro. Ele cuida de si e cuida do outro. Ele tem tempo para parar, porque os outros também estavam muito atarefados, ocupados, né? Não conseguiram parar ali para pensar e fazer. Mas ele tem tempo, porque ele sabe administrar o tempo. Ele entende que existem prioridades, que quando a gente quer fazer uma coisa, a gente consegue, porque a gente se planeja, a gente tem aquilo como uma prioridade, né? Então, ele para naquele momento, faz parte do caminhar dele olhar para o outro. E ele olha, e ele cuida, e ele vai cuidar dos ferimentos que começam pelos pés, a base do ser humano para ficar em pé, né? Então, ele primeiro precisa estar ali com os pés tratados, as feridas dos pés, para que ele possa caminhar, se levantar, pelo menos. Isso traz para a gente, assim, uma reflexão
sobre a dignidade. Quando vamos estudar sobre a caridade material e a caridade moral, em que a gente tem que sempre ter o cuidado, né, de não ver o outro como inferior. Eu estou numa posição superior e você está numa posição inferior, e por isso eu vou te ajudar. Então, eu consigo respeitar o outro, a dignidade do outro. Eu estou doando isso para você, não porque está sobrando na minha casa, mas porque você merece, tanto quanto eu, ter um mínimo, né, de conforto, um mínimo de saúde, um mínimo de qualidade de vida. E isso tem mudado muito até dentro do contexto, até do movimento espírita mesmo. Nós temos uma cultura muito assistencialista ainda, né, de muitas vezes, não é aquela história bem de, vamos dar o peixe, ensinar depois a pescar e tal. Não é só isso, é muito mais do que isso. É você respeitar, né, que o outro que está ali recebendo, nós não podemos humilhá-lo quando a gente está dando, né? Não dar a própria mão que você está oferecendo, mostrando, né, que a outra não veja o que você está oferecendo. Então, humilhar o outro, que a gente tem pena e a gente está ali oferecendo e muitas vezes julgando. E aí eu lembro sempre, trago sempre a história, assim, que é muito difícil quando a gente anda na rua e vê companheiros e companheiras em situação de rua. É muito difícil. Quem de nós, com 100% de certeza, sabe o que fazer quando alguém nos pede dinheiro? A gente fala, não vou dar dinheiro, vou dar comida, que eu não dou dinheiro. Não sei o que essa pessoa vai fazer com dinheiro, não sei o que essa pessoa vai, né? A gente começa a passar ali um monte de julgamento e a pessoa já está sentada na maioria das vezes, a gente já está olhando de cima para baixo, né? Olha quanta coisa para a gente pensar. E aí, uma vez a gente estudando aqui durante a pandemia com jovens, com a turminha de 11, 12 anos, a gente estava falando sobre essas questões, né? E era um questionamento deles, assim, o que fazer quando eu passo por alguém que está pedindo alguma coisa? A gente estava falando sobre caridade material e caridade moral. E aí eles estavam contando que eles estavam na rua, um jovem estava contando que estava na rua com os primos e tal, e eles pediram uma pizza. Chegou a pizza na portaria, eles foram pegar a pizza, e tinha uma pessoa na rua sentada. E eles, porque Jesus narra que o bom samaritano foi tocado de íntima compaixão. E eles, então, foram tocados de compaixão e deram um pedaço de pizza para aquela pessoa. E que depois a pessoa virou e falou assim, mas não vai ter a Coca-Cola? Aí eles ficaram pensando, poxa, mas já estou dando a pizza e não quer a Coca-Cola? Né? Você não está querendo muito, não? Às vezes a gente dá uma coisa, a pessoa reclama, a pessoa joga fora, a pessoa... Né? Então, esse julgamento, depois a gente ficou discutindo sobre isso, né? Mas o que esse julgamento que a gente faz, de não saber como lidar com isso, muitas vezes nós somos, sim, esses doutores da lei, esses levitas que passam porque a gente não sabe como lidar com isso, como tratar o outro como digno, como irmão, de ouvir. Temos medo por conta da questão da violência, a gente tem medo de ser violentado por essas pessoas. Isso é só um exemplo, né, gente? Tem milhões de outros exemplos de outros próximos, né? A proposta é essa, que a gente encontre quem é o nosso próximo dentro da nossa casa, na nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da sociedade, porque nós temos aí pessoas que nós consideramos pessoas muito ruins, pessoas que não mereciam estar convivendo conosco no planeta, que se desencarnar, graças a Deus, não vai voltar mais, né? A gente tem ali algumas condenações, assim, a gente julga e condena. Então, quando o samaritano ele cuida daquelas feridas, ele cuida da base, dos pés daquele homem, ele está ali mostrando humildade. Eu não estou olhando para você de cima, ele se ajoelha e cuida daquele homem, dizendo, você é meu irmão, né? E eu entendo a sua dor, e nesse momento eu vou te ajudar aqui, a começar pela causa. A gente sempre tem o convite da vida
para cuidar da causa, da raiz do problema, investigar a raiz do problema e não ficar só tratando do efeito, né? Normalmente, quando nós trazemos, ultimamente a gente tem falado muito, eu não estou prestando atenção no tempo não, e depois vocês me dão um toque aí, passar do tempo. Normalmente a gente tem falado muito de temas, né? Eu trabalho com juventude, os jovens trazem muitos temas, assim, que raras casas espíritas têm condições, não vou nem dizer coragem, às vezes a gente até tem vontade, mas não tem condições de abordar. E eu fico assim, gente, como nós estamos atrasados, porque esses espíritos estão trazendo temas importantíssimos que nós não temos ou vontade, ou condições, ou coragem de enfrentá-los para resolvê-los, né? Então, vai achar que sempre é um tema polêmico, que é um tema difícil, mas cada dia mais eu fico impressionada. Eu falei, gente, que coisa impressionante. E a gente não tem condições de falar, porque são poucas as pessoas que vão falar, que estudam realmente, que sabem falar sobre o tema, que não vai falar da sua opinião pessoal, vai falar do que o Espiritismo fala sobre aquilo, né? Porque a base, pode ser que Kardec não fale lá no livro dos Espíritos de Transsexualidade, mas ele vai falar da base doutrinária e de todos os princípios básicos que vão permear e vão nos ajudar a entender e a lidar com essas questões atuais, né? Que vem se desdobrando, enfim. Então, quando a gente chega chega esse chamado, e muitas vezes nós recuamos, a gente só quer saber o seguinte, olha, eu quero saber da violência que chega até mim e que eu quero que resolvam, eu quero ser protegido, eu não quero mais ser violentado, mas já a fonte lá do ciclo da violência, eu não paro para pensar, né? Então, é um convite, assim, para a gente começar nessa época de mudança, nesse momento de regeneração, de transição, é o momento de avançar, né? A gente não está mais no discurso de que a gente paga imposto e já faz as coisas. A gente não está mais, a gente já está... Pagar imposto é uma das coisas que a gente tem que fazer para melhorar. Temos que fazer muito mais coisas, né? É justamente a ausência do bem, que nós ainda está preponderante no nosso planeta, é justamente porque nós estamos, muitas vezes, confortáveis, passando direto, o problema está lá no chão, largado, e a gente passa e acusa fulano que fez isso, que deixou de fazer, e não olha para o problema. Eu prefiro dizer que eu estou irritado com alguém, com a atitude de alguém da minha família, que às vezes tem um comportamento que me deixa muito chateado, muito irritado, mas eu não paro para pensar por que eu me irrito. Por que esse comportamento me irrita tanto? Por que eu, que estou em Jerusalém, né? Estou lá em Jerusalém, com aquele ambiente, eu estou toda, né, pleno ali, de repente eu passo na estrada e cruzo ali com uma criatura, e a criatura me tira do sério, eu vou direto para Jericó e não quero mais saber de pensar que eu sou espírito imortal, nem ele. Eu quero só resolver o problema, me livrar daquela situação, vou gritar, vou reclamar, vou xingar, vou brigar, né? Então, esse homem, esse samaritano, ele passa para a gente essa ideia, né, do cuidar do outro, respeitando. Ele começa a estancar a ferida, porque o sangue está jorrando, e aí você precisa estancar aquela ferida imediato. Então, muitas vezes, a gente começa a fazer tantos planos, tantos julgamentos. Se aquele samaritano chegasse e falasse assim, poxa, vou ajudar, mas olha só, por que estava andando nessa estrada sabendo que era perigosa? A essa hora, vestindo essa roupa, tá pedindo, né, para ser assaltado. Não, ele é um homem de bem, ele não faz julgamentos, ele dá atenção, ele faz a caridade realmente como uma virtude, né, porque a caridade como virtude, ela precisa ser totalmente sem nenhum tipo de reconhecimento, de prestação de contas. Ela realmente, você pode fazer a bondade, mas você é verdadeiramente caridoso quando você faz sem nenhum tipo de intenção de troca. Então, ele começa ali a estancar a ferida para que aquele homem
permaneça ali, né? Ele não morra. Então, muitas vezes nós vamos encontrar situações assim, pessoas que estão com a ferida aberta. E naquele momento não adianta, é acolher, né? A gente vai ficar ali, mas por que você fez isso? Está vendo? Eu falei, né? A ferida está aberta. Então, é ajudar a curar da ferida, porque aquilo que está por trás da ferida realmente vai depender da pessoa. Meu pai, de vez em quando eu conto, eu já não sei mais onde eu contei essa história, mas meu pai conta essa história, eu acho tão bacana. Quando a gente reclama do outro, né, que nos feriu, que nos magoou, e ele diz assim: você pega um punhado de sal e joga no seu braço. Seu braço não tem ferida nenhuma, tá? Bonzinho. Você pega o sal e joga no braço, né? Aconteceu alguma coisa? Você só ficou sujo de sal. Mas se tiver uma ferida, você tiver uma ferida no braço, você jogar o sal, o que vai acontecer? Vai arder. O problema é do sal ou é o da ferida, né? Então, o samaritano cuida, ajuda aquele homem a cicatrizar aquela ferida, para que ele depois possa se curar totalmente e seguir o seu caminho. Então, muitas vezes, o nosso papel não é dar conselhos, o nosso papel não é resolver a vida dos outros, não é dar opinião na vida dos outros, né? A nossa opinião, o nosso papel é acolher aquela pessoa, ajudar naquele momento emergencial do estanque, né, para que ela possa ter forças para ela mesmo caminhar com as suas próprias pernas. Então, aquele homem, ele limpa aquele homem, ele leva aquele homem, o seu animal, até uma hospedaria. E essa hospedaria, claro, uma hospedaria paga, né? Então, olha o tempo que esse homem está dedicando àquela ação, né? Assim, ele sequer ficou planejando, não, eu estou atrasado, eu estou trabalhando, ele tinha outros trabalhos. Porque um homem de bem está sempre com muitas tarefas que chegam até ele, né? Mas aquele momento era importante. Então, ele deixa o homem na hospedaria para que ele pudesse também seguir em frente, mas ele toma alguns cuidados. Então, ele deixa ali 2 moedas, né, para garantir a sua estadia, e depois diz que se ele precisasse pagar mais, se tivesse mais alguma despesa, ele voltaria. Quem, hoje em dia, né, ou até mesmo naquela época, confiaria num homem que deixaria uma pessoa doente se restabelecendo com 2 moedas e se gastasse mais e dissesse, não, ele vai voltar para pagar. Quem confiaria? Quem que confia num homem? Só pode ser um homem de bem. O homem de bem, ele exala confiança, né? Então, as pessoas sabem que ele leva a sério, que ele começa, que a tarefa dele tem começo, meio e fim. Quando a gente se predispõe a fazer algo, que a gente possa fazer do início, o desenvolvimento e a conclusão, que a gente entregue a nossa tarefa concluída, né? Às vezes a gente desanima no meio do caminho, larga para lá, faz de qualquer jeito. Então, que a gente possa buscar uma forma da gente concluir essa tarefa, apesar das dificuldades. Então, ele tem crédito. Então, todos querem ele por perto, né? Todos confiam nele. Então, ele deixa aquele homem, e então, para aquele homem se recuperar e seguir em frente. E esse voltar, se precisar, é porque ele mostra que ele não vai abandonar. Se você precisar de mim novamente, eu estarei aqui, né? Para te socorrer. Eu estou ao seu lado, eu estou apoiando esse momento em que você desceu de Jerusalém para Jericó, que você se dispersou um pouco do seu objetivo, eu estou aqui, não para te julgar, mas para te ajudar a voltar ao seu equilíbrio, a voltar a poder caminhar novamente. Isso os espíritos bons fazem conosco o tempo todo, né? Respeitando o nosso livre-arbítrio, e sempre estão aqui ao nosso lado na medida em que nós também queremos, né? Eu quero retornar, eu quero voltar a caminhar. Então, eles proporcionam uma série de coisas com a intervenção, né? Através da intervenção junto a Deus, para que a gente possa ter essa condição de retornar a caminhar. E aí, quando Jesus, então, encerra a história, ele pergunta, né? Para você, quem era o próximo? Né? Quem socorreu o próximo? E aí o homem fala, né? Foi o samaritano. Então,
faça como ele. É só isso que você tem que fazer, né? Você já tem o domínio, tem o conhecimento, você tem condições de interpretar a lei, você já sabe a resposta. Leon Denis, ele escreve livros assim, uma base filosófica muito grande, né? O Porquê da Vida é um livro belíssimo, que vale a pena a gente ler, que é bem curtinho, mas é tão poético, né? A forma como Leon Denis escreve. E ele fala isso, né? No Problema do Ser e do Destino também, ele fala sobre a capacidade que nós temos de termos as nossas dúvidas e fazermos a pergunta para a nossa própria consciência. Então, você silenciar, fazer uma prece, silenciar, para que aquela resposta venha, porque no fundo a gente sabe a resposta. A resposta é o caminho certo, é o caminho justo, é o caminho bem, a gente tem exemplos, né? Então a gente sabe como fazer, mas a gente está lá conturbado, né? E prestar atenção para que nessa caminhada, nesse trajeto entre Jerusalém e Jericó, nós não soframos influências negativas que nos deixem lá, que nos assaltem no meio do caminho, né? Então a gente tem esse cuidado de estar sempre atento às influências. Kardec vai falar de quanto somos influenciados. Então, somos também influenciados pelo bem, como também podemos nos sintonizar ao mal. Então, responsabilizar a influência negativa por tudo que acontece de ruim conosco chega a ser, né, um pouquinho infantil da nossa parte. Então, a gente precisa realmente estar atento para que a nossa caminhada seja a mais equilibrada, a mais segura possível, para que a gente não fique sempre achando que está sofrendo à toa. Por que eu estou sofrendo? Não aguento mais essa pandemia, não aguento mais ficar em casa, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo, né? Se essa é a nossa caminhada, nós escolhemos esse caminho. Então, sejamos assim, sempre atentos como esse homem de bem, esse samaritano, né? Que mostrou ali uma figura que ninguém esperava, né, samaritano. Se Jesus falasse lá no início que o samaritano ia fazer parte da história, ninguém ia querer escutar a história. Deixou por último, né? Ele deixou por último porque senão a gente não vinha o preconceito, né? Ia dizer, não, Samaria, essa história aí tem samaritano, não quero nem ouvir. Porque muitas vezes nós agimos assim, né? Nós não gostamos da pessoa, discordamos dela, então qualquer coisa que ela fale, a gente não quer nem saber. Por mais que às vezes ela esteja certa, né? Então, esse momento de grandes conflitos que estamos vivendo no nosso país, na humanidade, essas polarizações, quem é o dono da verdade, quem sabe mais, quem mente, quem não mente, quem está certo, quem está errado. Quanto tempo estamos perdendo, né, no caminho, passando direto. A gente está perdendo a oportunidade de trabalhar, porque eu vejo que quem está realmente ocupado no bem nem se perturba com essas coisas, porque está focado. Quando a gente está muito envolvido nas monoideias, nesses pensamentos radicais, nessas questões, a gente pode ter certeza que a gente está ocioso. Quem está fazendo bem não tem tempo. Tem uma passagem na Revista Espírita que Kardec é questionado sobre os vários ataques que ele sofre, né, na implementação da codificação. E ele fala assim, eu não paro para catar pedra. As pessoas tacam pedra em você, mas eu não paro para catar pedra. Se eu parar para catar pedra, significa que eu estou dando valor àquilo que a pessoa está falando de mim. Né? Então, imagina, eu vou ficar lá catando pedra? Não, eu sigo em frente, desvio e vou embora, né? Então, a gente tem tanto exemplo bacana, assim, de quantas coisas a gente para ficar catando, e são questões que a gente sempre tem. Por que eu estou sentindo isso? Por que aquela pessoa me dá tanta raiva? Nossa, mas aquele comportamento que aquela pessoa tem, ela tem que ser do jeito que eu quero que seja, por que a pessoa não faz do jeito que eu faria, né? E aí a pessoa está fora do padrão. O samaritano era fora do padrão. E ele foi ali o que mais teve coragem, que mais teve discernimento naquele momento para agir, de ver o outro como irmão. Talvez até porque ele, como sendo uma pessoa que também era discriminada, gerou uma empatia, né, com aquele homem que estava lá
Então, é isso, meus irmãos, que a gente possa aí estar atento à nossa caminhada de Jerusalém para Jericó. Onde é que nós estamos? Quem somos nós nessa história? Com certeza passamos pelos três. Nós também temos um pouquinho de samaritano, vamos combinar. A gente tem um pouquinho, já conquistamos muitas coisas, né? Então, com certeza, a gente já está passando aí ainda por essas três características. Mas qual é o final? Onde é que leva cada caminho que a gente está escolhendo? Né? Então, a renovação é diária, é minuto a minuto. É respirar fundo, né? Começar, o autoconhecimento, foi o que Kardec perguntou, né? Como, a gente sabe o caminho, tem tudo ali, ó, mas como é que a gente faz? É se autoconhecer. Por que que eu ainda desperto certas coisas em mim? E me tratar, eu preciso me tratar. O problema não é o outro, vai ter que prestar conta com a lei, né? Mas a responsabilidade pelo que eu sinto é minha. O outro me magoou, eu estou me sentindo magoado, é uma escolha minha me sentir magoado. Eu vou catar pedra lá ou eu vou seguir em frente? Eu não concordo com o que ele fez, mas eu não vou passar minha vida inteira presa a essa mágoa, porque a pessoa vai prestar conta para sua consciência, para Deus. E eu estou aqui, amarrado, preso, né? Às vezes sem conseguir realizar as nossas coisas, vendo tudo com infelicidade. Então, é esse convite para a vida, que possamos caminhar firmes aí no nosso caminho do bem, né, sem desistir, de forma incansável, porque é muito certo, caminhou no caminho do bem, não tem erro, gente. Vamos lá, perseverar sempre. Eu quero agradecer a oportunidade dessa reflexão hoje, que serve para mim principalmente, são as lutas diárias de cada um, né? É sempre bom a gente poder fazer uma exposição, porque a gente estuda e também cuida do nosso coração. Então, quero agradecer a vocês por me darem essa oportunidade de estarem aqui pacientemente, né, ouvindo e também me dando a oportunidade de refletir sobre a minha caminhada. Vamos fazer a nossa prece, então? Então, vamos lá. Então, nesse instante, vamos nos imaginar caminhando a nossa estrada, a nossa vida, tão planejada. A nossa jornada terrena é só um pedaço da nossa grande jornada espiritual. E nesse caminho encontramos Jesus. Jesus, nosso mestre querido, aqui estamos para agradecer por mais esse encontro, mais essa noite em que cada coração aqui presente, nesse instante, suplica por ajuda, por uma luz nos seus problemas, nas suas questões, para se fortalecerem na sua fé, nas oportunidades de aprendizado que essa vida nos dá. Agradecendo sempre aos espíritos amigos que coordenam esse trabalho, que zelam por essa casa espírita, para que também possam, neste instante, ajudar na renovação fluídica dos nossos lares, das nossas águas. Agradecer acima de tudo a Deus pela oportunidade da vida e de, nesta encarnação, Senhor, sermos conhecedores das tuas leis, da lei de amor, da lei de justiça, da lei de caridade, que cada um de nós siga perseverantes, que essas vibrações maravilhosas desse exemplo, desse samaritano de amor, de empatia, de coragem, possa se estender a toda a humanidade que está passando por momentos difíceis. Que possamos nos unir mais, nos amar mais, mas acima de tudo, Senhor, sermos teus filhos, sermos irmãos. Que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz,
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para